Por esses motivos, de aproximadamente 550 a 475, os etruscos tornaram-se sua parte, tornaram sua base de ligação com as demais cidades do Lácio e com a rica região de Campânia. Graças à dominação etrusca, Roma passou a exercer hegemonia no Lácio, que serviu do ponto de partida para suas futuras conquistas. A documentação arqueológica refere ao período de dominação etrusca, é bastante rica, atestando a existência de grandes monumentos arquitetônicos, obras de canalização e urbanização, templos, etc. Segundo Bloch, abre aspas, Roma era uma grande cidade rodeada por uma muralha protetora com mais de 6 milhas de extensão. Os estrangeiros que entrassem na cidade dos Tarquínios encontravam uma poderosa linha de fortificação em potência maciça e multicolorida dos vários santuários no topo da colina. Fecha aspas, página 93. A organização social de Roma dos primeiros tempos é, sem dúvida, de difícil reconstrução. Não obstante, é possível admitir que algumas das instituições sociais ainda vivas na República e no Império tenha tido origem na sua realeza. Pronto, agora não teremos mais interrupção de comerciais. Só baixar aqui para não interromper a... A organização social de Roma é um dos primeiros tempos, é sem dúvida de difícil reconstrução. Não obstante, é possível admitir que algumas dessas instituições sociais ainda vivas na República e no Império tinham tido sua origem na realeza, tal é o caso da gens e das famílias romanas. A primeira pode ser definida como um grupo de pessoas que reconhecem ter antepassado comum. A gens tinha seus túmulos domésticos e cultos particulares, e todas elas se reuniam para tomar decisões coletivas, além de seus membros naturais. Toda gens possuía determinado número de clientes. A clientela era um vínculo moral fundamentado na boa-fé, fides, a garantia ao cliente em troca de obediência completa, a proteção dispensada pelo patrônomo Ergon, página 193. O cliente está em entendimento do seu patrono perante os tribunais, muitas vezes recebia dele seu sustento. O patrono, em troca, recebia do cliente auxílio militar, político, judicial, muitas vezes financeiro. A clientela comum também a outros povos itálicos permaneceu como uma das características marcantes da sociedade romana. Na República, bem como no Império, as famílias da aristocracia rodeavam-se de enorme clientela que lhes proporcionava prestígio, poder pessoal e, em muitas ocasiões, poder militar. A família, por outro lado, afirma-se como uma célula social básica a partir do gens, em seu detrimento. Ela era uma subdivisão de gens que abrangia tudo aquilo que encontrava sob domínio do pater familia, pai de família, filhos, escravos bens imóveis, grupo de parentesco mais restrito, não vai além do bisavô. Em linha colateral termina nos parentes de sexto grau, ainda que a gens tenha conservado uma certa importância nos períodos subsequentes à realeza, a família tornou-se a principal unidade social durante toda a República e Império. Nota-se que sua relação com o poder era bastante forte, uma vez que os patres que compunham o Senado identificavam-se como patres familiarum, ou eram por estes escolhidos. A República
Ainda de acordo com a tradição antiga, a República Romana foi fundada no ano de 509. Por mais discutível que seja a exatidão desta data, os historiadores concordam e a documentação arqueológica e epigráfica confirma que no fim dos séculos V1, no início do século V, a realeza etrusca que governava em Roma foi derrubada e depois de um curto período de transição, foi ali estabelecida uma república oligárquica. Tudo indica que os latinos, cansados da doutrinação etrusca, especialmente da tirania de Tarquínio, rebelaram-se através de uma revolução e puseram fim à realeza de Roma. O antigo colegiado, que segundo tradições tinha poderes de até eleger o rei, assumiu o poder e estabeleceu um governo próprio. O Senado, com a instituição política de maior poder, teria tido sua origem neste momento e não, como afirma a lenda, durante o reinado de Rômulo. Data também desta época o início dos conflitos entre os patrícios e plebeus, a origem de outros e sua identidade como atividade econômica. Ainda hoje é uma questão que divide historiadores. Alguns acreditam que os patrícios, por serem membros de gentes mais antigas estabelecidas no Lácio, havia se reservado o direito de propriedade sobre as melhores terras, assim como o direito de ditar e exercer leis, enquanto plebeus teriam chegado em época posterior, conseguindo somente as terras menos férteis, além de ficarem à margem das decisões políticas. Gradualmente, contudo, teria conseguido vantagem até que, a partir de meados do século I, atingiram uma posição de participação política equivalente ou quase à dos patrícios. Algumas interpretações mais modernas têm salientado, entretanto, que o problema não é tão facilmente resolvido. Por exemplo, o fato de existirem documentos referentes à participação de plebeus no consulado desde o começo da República pode significar que os dois grupos teriam lutado lado a lado por ocasião da derrubada da monarquia, e que mais tarde os plebeus perderam sua posição inicial em benefício ao patriciado. Com efeito, é possível que os patrícios tenham tentado aproveitar-se da revolução, impedindo que os plebeus, que já estavam excluídos da organização gentílica, tivessem acesso ao Senado e a outras magistraturas, seja como for, em virtude da escassez de documentação. Este é o problema que continua aberto e para o qual, no estado atual de conhecimentos, não existe uma resposta toda satisfatória. Já em princípio do século V é possível detectar uma alteração nesta oposição patrício-plebeus. O historiador Eurgon chama atenção para a provável decadência do patriciado nesta época e o gradual aparecimento de uma mobilias nobreza, formada por patrícios plebeus indistintamente, que comporia oligarquicamente o governante. A condição para pertencer a esta nobilias era possuir algum antepassado que tivesse sido magistrado, curu, cônsul, protetor, etc. Evidentemente, possuir riquezas em bens imóveis, sobretudo imóveis. No plano externo, Roma preocupou-se de início de consolidar e ampliar a hegemonia sobre a Liga das Cidades Latinas, da qual fazia parte. Uma vez senhora das decisões do Lácio, empreendeu lutas a princípio defensivas contra seus vizinhos mais próximos, Volscos, Equos e Hérnicos. Em seguida, prosseguiu sua expansão, conquistando o sul da península. Inicialmente, consegue forçar a aliança na Campânia, região das planícies férteis, portos gregos movimentados que já havia estado em contato íntimo com os etruscos. A partir da Campânia, Roma passa a ambicionar o controle total da Itália meridional. Para tanto, travou guerras encarniçadas contra os samnitas indígenas que ocupavam o centro da península, e uma a uma foi conquistada todas as antigas colônias gregas que acabaram por capitular no século 272
Uma vez consolidado seu domínio sobre a Península Itálica, Roma empreende a conquista das regiões banhadas pelo Mediterrâneo, conseguindo reunir sob um único sistema o poder dos povos e da língua, costumes diferentes. Com relação à propriedade da terra, a produção, a organização social, o desenvolvimento das cidades, a documentação ainda é mais escassa e de interpretação mais difícil do que se refere às questões políticas. É possível estabelecer uma linha de desenvolvimento muito geral mais detalhada sobre a partir do século III, graças à maior quantidade de informação. No Lácio, por exemplo, a pequena propriedade de terra cultivada pelo próprio dono parece ter sido, desde o século V, a principal forma de propriedade. A agricultura era a ocupação predominante e os principais produtos eram cereais, a vinha, a oliveira, culturas típicas do Mediterrâneo. Acredita-se que já desde o início da República muitos pequenos proprietários fossem auxiliados na tarefa agrícola por alguns escravos. Com o movimento de expansão territorial, este sistema de pequenas propriedades de terra foi sendo introduzida nas localidades fundadas por Roma, colônias. Ao mesmo tempo, aumentava consideravelmente a propriedade do Estado romano. Esta propriedade estatal é uma das características fundamentais do regime de propriedade em Roma na antiga. Trata-se de agentes públicos, cujo uso é cedido pelo Estado aos membros da comunidade, ainda que o Estado fosse encarregado da administração desde o patrimônio. As rendas dele provenientes deveriam reverter em benefício ao povo romano. Se preciso, o Estado poderia vender estas terras, mas o objetivo era sempre conservar e aumentar agentes públicos e não diminuí-lo. Existiam várias maneiras de o Estado ceder a propriedade ou o uso de agentes públicos. Primeiramente, aquele terreno que não eram nem habitados nem cultivados, quando a conquista eram adjudicados para servir de pastos. O Estado autoriza os particulares ali a darem pasto a seu ganho, contra o pagamento de taxa proporcional ao número de animais. No caso dos terrenos que se tornavam agripúblicos romanos, mas já habitados e cultivados, o Estado cobrava um tipo de aluguel, o vectigal, aos camponeses. Este era provavelmente proporcional à superfície ocupada. Outros domínios públicos podiam ser cedidos gratuitamente em troca de um serviço prestado ao Estado e com retribuição de algum empréstimo ao mesmo. Por outro lado, grande parte dos domínios públicos estavam formados por terrenos incultos e abandonados, uma vez que o Estado não tinha condição de ocupá-lo ou colocá-los em adjudicação, de modo que era permitido a quem desejasse e pudesse a ocupação e exploração dessas áreas sem nada pagar ou retribuir ao Estado. Em torno deste tipo de domínio público é que giravam todos os conflitos de terras durante a República. Na verdade, muitos proprietários deslocavam-se às fronteiras de suas propriedades para englobar também terras que de fato eram públicas. O controle sobre este tipo de apropriação era extremamente difícil, pois estas terras não possuíam documentação alguma, não sendo, portanto, cadastradas, fato bastante aproveitado por aqueles que tinham condição de explorar. Assim, enquanto alguns tornavam-se grandes proprietários de terras, outros viam-se limitados cada vez mais ao pequeno lote, muitas vezes insuficiente para a sobrevivência. Nesse sentido, o testemunho, ainda que posterior de Apiano, é eloquente. Abre aspas, os cidadãos ricos embarcavam a maior parte das terras incultas e, com o tempo, viam-se como proprietários inamovíveis, adquiriam pela persuasão ou invadiam pela violência as pequenas propriedades vizinhas dos cidadãos pobres. Bela Cívica 1,7, século II d.C., citado por Nicolet, página 123. Se nos conflitos agrários que tiveram lugar durante a República, o cerne sempre foi o direito de posse sobre áreas públicas,
Nunca a propriedade privada foi questionada. Numa sociedade em que também existia propriedade privada de terra, evidentemente nada era mais ambíguo do que a existência de grandes extensões de propriedades coletivas. As conquistas romanas é a consequência da incorporação de grandes domínios de território romano sob a forma de agir públicos. Provocaram grandes transformações do regime de propriedade, inicialmente à mercê da utilização de agir públicos, principalmente para o pastoreio. O campo sofreu um gradual processo de despovoamento. Os camponeses mais modestos que perdiam suas terras ou que perdiam o direito de usufruir a posse de agir públicos afluíam para as cidades, engrossando as fileiras dos artesãos, de pequenos comerciantes e da clientela. A diminuição do número de pequenas propriedades no campo é bastante acentuada principalmente ao longo do século II. É preciso chamar a atenção neste ponto para a diferença que existe entre a extensão da propriedade e o tipo de exploração da terra. Muitas vezes, tal como ocorria na Grécia, um grande proprietário tinha suas terras repartidas em vários domínios de território e não contínuo, e portanto a exploração podia ser do tipo médio e pequeno, com efeito, de acordo com os principais manuais agrícolas da época republicana que chegaram até nós, de grande cultura, escrito por Catão no século II, e de rústica, escrito por Varrão no século I. O tipo de exploração ideal era a média, propriedade que visava a autossuficiência e a produção de algum excedente comercial, de um ou mais produtos, como vinho, óleo, etc. Para este subproduto eram vendidos em centros urbanos. Procurava-se obter o máximo de rentabilidade. A média propriedade ideal deveria dedicar-se a uma agricultura mista, procurando harmonizar a propriedade cerealífica com as leguminosas, arbustivas e também pastoreio. À medida, a verdadeira monocultura extensiva foi muito limitada durante a República. Muito se tem dito a respeito do desenvolvimento do latifúndio e da especialização agrária durante os últimos 2 séculos da República Romana. A documentação nos permite afirmar que, principalmente a partir do século II, a especialização obteve algum sucesso na Península Itálica, mas não se pode dizer que tivesse sido o tipo predominante de produção agrária, como querem alguns historiadores. Segundo Nicolet, no século I é possível determinar algumas regiões relativamente especializadas, como Campânia, onde a oliveira e a vinha eram bastante difundidas, a planície do Pó, dedicada à agricultura, à criação de carneiros e porcos, o Sânio, onde predominava o pastoreio, a Etrúria e a Sabínia, com agricultura e vinha, e finalmente a Lucânia e Brécia, regiões de criação de animais. A viticultura, por exemplo, conheceu um relativo avanço em toda a península, principalmente a partir do século II, mas em nenhum momento chegou a suplantar a policultura. A tendência para empregar a maior quantidade de terras para a criação de animais em sentido muito mais nítida, principalmente no que diz respeito à ocupação de agri-publici, como vimos acima. Quanto aos latifundiários, esses começaram a aparecer em Roma somente no século II e só vão se afirmar como forma de propriedade, ainda que não predominante do século I. A maior parte dos grandes latifundiários desta época chegaram a tanto através da usurpação das conquistas militares, graças à sua posição preeminente no Estado romano. Não se trata de investimento em terras ou reaplicação de lucros obtidos em outras atividades, tais como o comércio. A exploração realizada nesses latifúndios podia ser de vários tipos. Alguns eram aproveitados para a criação transhumante de gado, outros talvez se dedicassem ao pastio vilática. Exploração agrícola destinada à produção de mercadoria de luxo, aves raras, peixes e coelhos, para serem vendidas nos centros urbanos. Entretanto, a maior parte desses latifundiários estavam constituída por grandes e médios domínios, policultores, produtores de vinho e de óleo. Embora a atividade agrícola tenha sido a atividade econômica predominante durante a história de Roma, a cidade, com suas atividades específicas,
também se desenvolveram bastante, tal como ocorreu na Grécia. Os centros urbanos durante a República Romana eram uma continuidade do campo, ponto de reunião a partir de onde proprietários de terras governavam. Mas, como é próprio de todas as cidades, também as cidades romanas exigiam uma série de serviços. Roma, por exemplo, desde o século I era o centro comercial e manufatureiro de alguma importância, desenvolvendo-se também para padrões de antiguidade que levou muitos historiadores a imputar à civilização romana erroneamente um caráter predominantemente mercantil. Os tipos de manufaturas existentes nas cidades romanas eram muito semelhantes àqueles que se desenvolveram na Grécia. O trabalho da madeira, dos couros, dos metais, da argila, cerâmica, da tinturaria, as técnicas de construção também eram muito desenvolvidas. A partir do século II, a produção artesanal em toda a península desenvolveu-se bastante graças aos recursos decorrentes às conquistas e à chegada de escravos especializados provenientes da Grécia e do Oriente. Eu vou dar um tempo aqui que já as costas já estão, eu preciso sentar numa cadeira para ler, mas estamos aperfeiçoando o canal aí, tenha paciência aí. Parei na página 70. A gente continua. Vou almoçar. Por que eu tô falando isso?